Boa noite. Bom é render graças ao nosso Deus, louvar o nosso Senhor. Bom, estamos aqui nesse culto de oração, culto da Igreja Batista de Ibitiba. Estamos aqui enquanto corpo de Cristo reunidos para estarmos assim prestando culto a esse Deus que é digno de toda honra e de toda adoração. A palavra do Senhor no Salmo 3, irmãos, no verso 4, diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Temos essa certeza de que nós clamamos, de que nós oramos, colocamos nossas petições nas mãos do nosso Deus, e ele lá do alto, do céu, do Todo-Poderoso, ele para e nos ouve. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a orar agora comigo. Esse privilégio que nós temos de falar com o Senhor. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai, eu te agradeço imensamente, Deus, porque tenho o privilégio de falar contigo neste momento. Muito obrigada, Pai, por este privilégio que foi conquistado na cruz de Cristo. Muito obrigada, Pai, porque eu posso falar contigo. Te agradeço pela igreja da qual faço parte. Te agradeço pela Igreja Batista de Ibitiba. Te agradeço por todas as igrejas na face da terra, Pai, que proclamam o teu nome e que fazem a tua vontade. Que neste momento, que neste culto, os seus ouvidos possam estar atentos, Pai, para este lugar, para estas orações que serão feitas aqui. E que o Senhor venha estar falando conosco através da tua palavra. Receba o nosso culto. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Estamos no culto de oração, irmãos. E nós temos aqui alguns pedidos que nós já estamos orando durante a semana. Nós vamos estar agora lendo esses pedidos, pedindo ao Senhor que venha tomar em tuas mãos, lembrando aos irmãos da igreja que já têm orado por esses pedidos, né? Nós temos aqui o Miguel, pequeno, de 7 anos, carecendo de nossas orações, Miguel Muniz de Lima, a Estela e Laura também, são 2 crianças, né, de 10 e 6 anos, o Emilson, ele é o pai da nossa irmã Priscila, nós vamos agradecer, porque a família está se recuperando, mas o Emilson ainda está internado, precisando, carecendo da obra do Senhor ali, para que ele venha ser restabelecido na tua saúde. A Odilane Fernandes, a nossa jovenzinha aí na fé, ela vai precisar passar por uma cirurgia, e que o Senhor venha estar abrindo as portas, né, para que tudo ocorra no tempo certo e de acordo com a vontade do Senhor. A Gisane Rezende, o nosso irmão Lécio, ele está fazendo os exames, graças a Deus, está em Campos fazendo alguns exames, também para se submeter a essa cirurgia. Vamos orar pela nossa irmã Margarida, que está em tratamento, a nossa irmã Dalila. Quando eu falo da irmã Margarida, eu lembro da Dalila, né? Parece que são mãe e filha, né? A Dalila também, com a mesma dificuldade da irmã Margarida. Vamos estar orando pela saúde dessas 2 irmãs. A Fátima, o Rafael, a Ana Carolina, o Bruno e a Priscila. A minha cunhada, que tem aí, né, o nome da Maria, continue orando por Maria. Ela já fez a cirurgia, ela vai agora passar pelo tratamento, que o Senhor venha estar com o emocional dela, cuidando dela e também do meu irmão. O pastor Paulo Davi, que é da Primeira Igreja de Curitiba, a Sônia, que é sogra da Patrícia, sobrinha da irmã Margarida, a Ruama, ela também precisa de uma cirurgia, né? Eu comentei com vocês na última semana, a Ruama precisa fazer uma cirurgia, e de acordo com os procedimentos que ela tem tentado, ela só consegue essa cirurgia se ela estiver passando muito mal. Ai, irmãos, que o Senhor venha abrir as portas, né? Que ela venha conseguir essa cirurgia sem precisar passar tão mal, né? Que o Senhor venha estar assim, abrindo as portas, que venha estar tocando no coração das pessoas responsáveis e que a Ruama consiga essa cirurgia logo. Continuar orando pelo senhor Geraldo Barroso,
o pai da Marina. O Senhor vem estar ali com a família de Marina, com o coração de Marina, que está aqui longe deles, mas que vem estar cuidando dela e do senhor Geraldo também. A Maria de Lourdes, ela é a mãe de Janaína e do Júnior, é uma pessoa também que a gente gosta muito, está em tratamento. Vamos continuar orando pela Maria de Lourdes. Vamos orar pelo Roberto e a esposa. Roberto é amigo do nosso irmão Léo, está internado há muitos meses, irmãos, se não me engano, já tem uns 5 meses que ele está internado. A sua esposa também precisando muito de oração para que o Senhor venha estar assim, cuidando do coração dela, avivando a fé dessa mulher, né? Que o Senhor venha operar na vida desse jovem Roberto que está ali internado, carecendo de um milagre de Deus, né? E nós temos os agradecimentos. Nós temos aqui a família da nossa irmã Priscila, né? A mãe dela, e ela, Priscila, hoje já voltou ao trabalho. A senhora Beth também, que é a mãe da Priscila, já está em casa. Temos que estar agradecendo por essas pessoas que estão recebendo a cura, que estão se restabelecendo, voltando à vida normalmente. O Senhor, vamos agradecer ao Senhor, né, pelas vacinas, muitos de nós já tomando a segunda dose, muitos de nós, muitos jovens, eu fico feliz da minha vida, hoje eu passei ali perto do posto de vacinação, ali perto da faculdade, e vi muitos carros, uma fila enorme de carros para vacina. Eu louvei ao Senhor, porque ali é uma fila que, inclusive, tem muitos jovens que a gente estava com medo de que os jovens não conseguissem as vacinas, e já estamos conseguindo, assim, vacinar muitas pessoas jovens, né? Então, vamos agradecer também. Mas vamos orar, pedindo ao Senhor para cuidar de todos esses pedidos aqui, agradecendo pelos livramentos que Ele tem dado, pedindo também pela nossa igreja. Vamos lembrar do nosso pastor, que vai estar, assim, viajando, vai receber mais um netinho, pela Mirinha. Vamos orar por todos nós da Igreja Batista de Imbitiba, que estamos, assim, temos muito para agradecer, né? Mas também vamos colocar todos os nossos pedidos no altar do Senhor. Hoje nós temos um jovem, assim, que vocês nem conhecem muito. Eu particularmente, sou apaixonada. Irmãos, ele brinca muito comigo, tá, irmão? Vocês têm que ver como ele fala do meu tamanho, só porque ele é muito grandão. Mas nós vamos orar com ele, eu gosto demais dele e ele edifica muito a minha vida. Vamos lá, seu Vitor. Boa noite, obrigado, Elianinha. Então, não vou fazer muitas piadas não, né? A gente veio aqui para orar, então vamos orar, então. Oremos. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, por podermos estar aqui diante de Ti, mais uma vez, para entregarmos os nossos pedidos e nossos agradecimentos a Ti, Senhor. Vem entregar cada vida que foi falada aqui, Senhor. Trabalha cada vida, Senhor, cada situação de saúde, Senhor. Vai em cada leito, Senhor. Dá a Tua cura, se essa for Sua vontade, Senhor. Caso não seja, Senhor, prepara os corações das famílias, Senhor. Mas nós pedimos a cura, mas sabemos que acima disso está a Sua vontade, Senhor. Cada pessoa dessa, Senhor, esteja dando da Sua cura, do Seu cuidado. Venho também te agradecer pelo que o Senhor já tem feito durante essa pandemia, não só os casos de Covid, Senhor, mas tantas outras doenças continuam acontecendo e o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua cuidando. O Senhor abençoa cada família dessa, Senhor, continua nos abençoando, nos dando força para passar por esse momento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. A gente agora vai ter o momento do louvor, que é comigo, e eu convido os irmãos a louvarem junto comigo.
você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Que bom louvar o Senhor, né? Eu gosto de olhar aqui no chat, a irmã Dicinha coloca, né, que é muito bom louvar com essa voz maravilhosa e pede que o Senhor abençoe os nossos músicos. Aí, olhando assim, eu quero agradecer aos irmãos que, de certa forma, se manifestam aqui no chat, né? A gente sabe que vocês estão com a gente, isso é muito legal, dá uma força muito grande. Tem a Esther, o Roberto, que estão sempre aqui, a Celeide, saudade de você, Celeide, o Ricardo, a irmã de Sim, e aí de demais irmãos que não escrevem aqui, que não se comunicam, mas que nós sabemos que você está aí junto conosco, orando e louvando ao Senhor. A Cláudia também coloca aqui, né, toda feliz de ver o lindão dela. A Cláudia também, que está sempre aqui participando conosco. Irmãos, tem aí a palavra do Senhor que nós vamos estar meditando nesta noite. Está em Salmo, capítulo 3, nós lemos o versículo 4, e eu agora quero ler esse salmo com vocês, né, que vai até o verso 8. Vamos pensar um pouquinho em cima desse salmo. Esse salmo tem falado ao meu coração desde o culto da semana passada, quando a gente convidou o Márcio para estar aqui trazendo um testemunho de livramento, e esse salmo está falando muito ao meu coração, e vamos estar assim, refletindo nesse salmo. A palavra do Senhor diz assim, na minha Bíblia, né, ela tem um título, e nesse título, o título desse salmo é Confiança em Deus na Adversidade. E diz assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Aqui o salmista, irmãos, aqui Davi, o salmista aqui é Davi, ele está falando sobre as adversidades. Enquanto eu meditava, eu pensava, a gente tem uma frase que a gente gosta de repetir, assim, ó, a vida não é feita, a vida não é um mar de rosa. A gente não vive só no mar de rosa, a gente tem problemas, né? E trazendo isso para a Bíblia, a gente vê que o próprio Jesus Cristo, ele disse para a gente, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceríamos. Eu fiquei meditando assim, interessante, né? Jesus Cristo, o próprio Deus, nasceu, se a gente pega a história de Jesus, a gente vai ver o quanto que Jesus padeceu, o quanto Jesus passou por tribulação, o quanto que Jesus passou por adversidade.
a ponto de pessoas se levantarem contra ele, os próprios religiosos, e Jesus teve uma morte, ele foi crucificado, uma das piores mortes. Ele foi morto sem pecado nenhum, por conta de adversários, por conta de problemas. Então, o que a gente tem que começar pensando assim? Irmãos, nós teremos problemas, nós teremos adversário, nós teremos dificuldade. Ledo engano quando eu penso ou quando eu ouço mensagem e a gente começa a observar que as pessoas falam que se a gente se converter, que se a gente tiver Jesus, nós não teremos problema. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós teremos essas dificuldades. O salmista aqui, Davi, no Antigo Testamento, ele está falando sobre essa questão de ter adversidade. E eu me lembrei de um cântico que, se eu soubesse, pudesse cantar, eu cantaria agora para vocês, mas um cântico que diz assim, ó, tu somente és Deus, eterno Senhor, o teu trono é o céu. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Lindo, eu acho esse cântico lindo, né? A gente tem vários cânticos que a gente canta e diz assim, né, que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, mesmo nos momentos difíceis, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. O salmista aqui está passando por um momento muito complicado. É Davi, como eu coloquei para vocês, ele era o rei, ele foi instituído para ser rei por Deus, ele tinha um filho, olha que situação, né? O filho dele, Absalão, era o terceiro filho dele, cobiça o trono dele, deseja o trono dele, e passa a ser inimigo desse pai. Absalão, que era filho de Davi, deseja tanto o trono de Davi, que passa a ser inimigo. E ele quer assumir esse trono de qualquer jeito. E neste momento aqui, Davi estava fugindo do seu próprio filho, e ele tinha acabado de receber um mensageiro que foi dizer para ele assim, ó, sabe o povo de Israel? O povo de Israel está concordando com Absalão. O povo de Israel está todo a favor de Absalão e está todo contra você. Ele estava fugindo, ele já tinha o problema, ele já tinha dificuldade, e ele agora recebe uma notícia de que todo o povo estava apoiando aquela decisão de Absalão e estava contra Davi. Davi percebe que o número de adversários agora vai aumentando. Ele tinha uma tranquilidade, nós vamos ver daqui. Agora mesmo aqui no versículo 5, eu vou falar um pouquinho disso, ele tinha uma tranquilidade. E a tranquilidade que Davi tinha é que ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque quem tinha colocado Davi no trono era o próprio Deus. Ele estava aqui passando por uma dificuldade. Quando o nome do filho de Davi, Absalão, significa meu pai, fui pesquisar, tá, irmãos? Meu pai é paz. E esse filho que tem esse nome, com esse sentido, com esse significado, é exatamente aquele que se levanta contra o seu pai e se torna um inimigo, quer matar o pai para estar, assim, herdando o seu trono. Primeira coisa que Davi faz aqui, ele mostra para Deus a intensidade do problema que ele tem. Isso, às vezes, a gente foge um pouco dos problemas, né? A gente não quer enfrentar os problemas de cara. A gente não quer ver a gravidade daquele problema que a gente tem. Existe também aquele momento em que a gente tem um problema menor e a gente faz como se aquele problema fosse muito grande. Mas a primeira coisa que o salmista, que Davi faz aqui para a gente, que a gente tem que aprender com ele, é que ele encara esse problema. Ele olha esse problema na intensidade que ele é. Ele olha na profundidade, é grande o meu problema. E ele fala assim, são muitas pessoas, são muitos os adversários. E ele começa a observar que aquele problema, sozinho, ele não teria condições de enfrentar.
Ele mostra para a gente que é possível e é preciso encarar esses problemas de frente, sabendo o tamanho do problema. O Márcio Lucas falou no testemunho dele, né, na semana passada, que às vezes é preciso a gente falar para o nosso problema que a gente tem um grande Deus. Às vezes a gente fica falando para Deus que a gente tem um grande problema, a gente não percebe que a gente tem um grande Deus também. É necessário falar que a gente tem um grande problema. Às vezes, irmãos, eu fiquei meditando, enquanto eu meditava, eu pensei assim, às vezes o problema que eu estou passando, se eu falo para alguém, para uma outra pessoa, que é natural, enquanto ser humano, a gente precisa compartilhar nossas dores também, há uma necessidade disso, mas às vezes se eu falo para uma outra pessoa, a pessoa vai falar, ai, como que Elianinha está pensando que isso é problema, um problema tão bobo. Não é um problema bobo, é o meu problema. É o meu problema que, para mim, ele é muito grande. Para mim, ele é muito sério. Quando eu falo para Deus, Deus entende exatamente o que eu estou sentindo. Porque Deus conhece as minhas fraquezas. Deus sabe das minhas limitações. E aí eu preciso falar para Deus, Deus, esse problema para mim está muito grave. São muitos os adversários, são muitas as dificuldades. Vocês já perceberam? Com certeza vocês já perceberam que tem momento na vida da gente, até lembrei daquele cântico, né? Há um momento que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para continuar. Já perceberam que tem momento na vida da gente que está tudo tranquilo, mas tem momento na vida da gente que vem uma avalanche de problema e a gente começa a passar um problema, aumentar o problema e a gente se vê numa situação tão complicada que a gente não tem como correr. Aí é a hora de fazer igual o salmista fez. Senhor, os meus problemas têm aumentado. Os adversários são muitos. Eu preciso te falar que eu estou vivendo esse problema com toda a intensidade que ele tem. E aí, imediatamente, aí ele fala, né, que enquanto ele está ali falando para Deus, ele diz para Deus assim, ó, eu sei que tem muitos, né, estou aqui, né, colocando na minha versão, né? Então, muitos dos que dizem, para ele nem Deus dá solução. Não há em Deus salvação para ele, não vai ter jeito. Você já deve ter ouvido isso em alguma situação. E às vezes as pessoas nem falam para a gente, mas pensam, né? E ali não vai ter jeito, não. Ali não vai ter jeito, não. Nem Deus pode ajudar nessa dificuldade. Mas olha que interessante que o salmista começa, o versículo 3, gostei demais quando ele fala assim, porém, ele termina o versículo 2 dizendo assim, não há em Deus salvação, que alguns dizem, mas aí ele fala assim, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Ele aqui mostra que na adversidade ele tinha confiança. Ele sabia em quem ele tinha crido. Lembrei também da mensagem do Léo, quando o Léo pregou, né? O Léo disse, nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Lá em Romanos, capítulo 8, todo mundo sabe, né? Esse capítulo 8 a gente lê e a gente tem o maior prazer em ler, né? Quando Paulo coloca, né? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Davi olha para Deus e fala, porém tu, Senhor, o Senhor é o meu escudo. As pessoas estão falando que não tem solução para mim, nem em ti, mas eu sei que o Senhor é aquele que vai me defender. O escudo é aquele que está ali ajudando a pessoa a se defender da guerra, dos adversários. E o escudo de Davi era Deus. O meu escudo é Deus, o teu escudo é Deus. É nele que a gente consegue a solução para os problemas. No verso 4, ele diz, né, com a minha voz clamo ao Senhor e ele me ouve. Ele demonstra aqui que nesse momento de adversidade a gente se sente tão fraco, a gente se sente com tanto medo, a gente se sente tão inseguro, mas nós sabemos que nós temos um escudo e que a gente pode falar para Deus e que Deus, lá do seu trono,
Deus, ele vai me ouvir, ele vai te ouvir e ele vai cuidar dos nossos problemas. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus, que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de Davi, que cuidou de Davi, a ponto de Davi dizer assim, ó, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Pensa, uma pessoa que está sendo ameaçada, uma pessoa que está passando por muitos problemas, que está numa guerra, que está foragido, que a qualquer momento ele pode ser ali atacado, pode ser morto. Aí Davi coloca assim, né? Eu deito e eu pego no sono tranquilamente, porque eu sei que o Senhor é que está cuidando de mim. Que tranquilidade, que paz, uma paz que o mundo não entende. Que isso? Que o homem maluco, no meio de uma guerra, no meio do adversário, ele dizer que ele deita, ele pega no sono e ele dorme tranquilamente, que ele não tem medo de milhares do povo que se levanta contra ele. Aqui que eu quero dizer para vocês. Davi tinha uma tranquilidade muito grande, porque ele estava convicto de que quem deu o trono para ele foi Deus. Quem chamou ele para ser rei foi Deus. E quem ia sustentar ele no reino, no trono, era Deus. Olha, irmãos, a importância que a gente tem de estar convicto de que estamos fazendo a vontade do Pai. Senhor, o Senhor está comigo, foi o Senhor que me mandou, eu estou fazendo a tua vontade, não temo nada não, Senhor. Não temo não, vou deitar, vou dormir tranquilamente, porque eu sei que o Senhor está comigo, me sustentando e me defendendo de todos os inimigos, seja eles milhões e milhares. A paz, a tranquilidade do cristão, de saber que está fazendo a vontade do Senhor, que está cumprindo a vontade do Senhor. E aí ele coloca assim, aqui eu quero dizer para vocês nesse versículo 7, uma coisa que é muito interessante, que às vezes a gente, na hora que ora, na hora que a gente vai orar, a gente ora, fala com Deus, mas em alguns momentos, eu estou falando para mim, em alguns momentos a gente não é preciso na nossa oração. A gente não é objetivo na nossa oração. Davi falou para Deus da intensidade dos adversários, do problema que ele estava vivendo, mas aqui Davi também fala para Deus assim, Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Olha o que o Davi está falando aqui. Ele estava exatamente falando para o Senhor o que estava no coração dele. O que significa ferir no queixo? É humilhar. Um soco, um murro no queixo significava humilhação. Senhor, humilhe os meus inimigos. Não deixe que eles sobressaiam na minha vida. Não deixe que eles cresçam em cima da minha derrota. Não deixe que eu seja humilhado, mas que eles saiam humilhados nessa guerra que não é minha, é tua, porque eu estou fazendo a tua vontade. E, Senhor, que esses ímpios quebra os dentes desses ímpios. O interessante, fui pesquisar também o que significa quebrar os dentes. Aqui Davi está dizendo assim, ó, eles estão vindo como animais ferozes que vêm para me atacar. Então, Senhor, quebra o dente dele, quebra as garras do inimigo, quebra essa ânsia que eles têm de me derrotar, de me devorar. Quebra, Senhor, os dentes desses animais ferozes que querem me pegar. Irmãos, o que eu posso aprender aqui com o salmista? Eu preciso falar para Deus.
Em nenhum momento aqui a gente observa que o Davi não está aqui querendo, quando a gente lê e fala assim, ele está querendo dar um soco, ele está querendo quebrar os dentes. Não, ele tem aqui um pedido que está implícito, que a gente vai pesquisar, vai entender. Ele que está querendo apenas que os inimigos se sintam derrotados quando eles querem atacar aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Nós temos que pedir para o Senhor. Temos que falar. Não deixe, Senhor, que eles sobressaiam. Não deixe que eles sobressaiam. O trono é meu, o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser tirar, o Senhor vai tirar. Mas enquanto o Senhor não quiser tirar, que eles não venham prevalecer, que a vontade do inimigo não prevaleça. A tua vontade, porque eu cumpro, eu faço a tua vontade. Coisa linda, irmãos, coisa linda, né? E aí, para fechar essa reflexão, ele coloca, né? Porque do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele termina esse salmo exaltando o nome do Senhor e dizendo aqui que o nosso Deus, ele é o único que pode nos dar a salvação. Não estou falando, eu estou falando aqui, não estou falando da salvação para a vida eterna, da salvação do pecado, a salvação da nossa alma, não. Essa também só Deus pode dar, tá, irmão? Essa também só Deus pode dar. Mas aqui o salmista está falando da salvação nas adversidades que nós temos neste mundo enquanto aqui vivemos. Vamos passar problemas. Nós não vamos ficar sem problemas. Na oração intercessória de Jesus, ele fala, não, Senhor, ele fala para Deus, né? Não, Senhor, não estou pedindo aqui que o Senhor os tire do mundo, não. Mas que o Senhor faça com que eles consigam se manter unidos, firmes, que eles permaneçam nesse mundo fazendo a tua vontade. Nós vamos ficar aqui neste mundo até o último dia que Deus tem preparado para cada um de nós, porque nossos dias estão contados por Ele. Teremos momentos de muita alegria, teremos momentos de muita tristeza, teremos momentos de muita paz, de muita tranquilidade, mas teremos momentos de muitas lutas, de muitas adversidades. Teremos momentos em que os adversários vão se levantar e vão querer nos derrotar. Mas nós temos a certeza, como o salmista coloca, que o nosso Deus é o nosso escudo. E por nós termos essa certeza, nós falamos com Ele, nós colocamos todas as ansiedades do nosso coração, todos os desejos do nosso coração, e aí nós conseguimos deitar e dormir o nosso sono em paz e na tranquilidade. Precisamos, irmão, orar mais, colocar cada vez mais, sermos mais objetivos na hora de falar com o Senhor, sermos mais precisos na hora de falar com o Senhor e confiar que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. E nós vamos passar agora a palavra ao nosso pastor Marcos. Meus irmãos, e enquanto a pastora Eliane pregava, uma música soava aqui dentro da minha mente, né? Louvor maravilhoso, cantor cristão, aqueles que são da minha época, né? Que diz assim: temos por lutas passadas, umas terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis, não é? Ele nos tem protegido. Graças damos a Deus, porque a vida é assim, a vida como ela é, né? Eliane pregando e a gente percebendo a vida como ela é. A nossa comunidade, nesses últimos dias, tem vivido esse mandamento, né, do Senhor, que diz que a gente deve chorar com os que choram e vem nos alegrar com aqueles que se alegram.
Que movimento de solidariedade a gente tem experimentado nesses dias, não é? Então, nos alegramos com o batismo do Márcio Lucas, da sua família, né? De todo mundo, a Dinária, a Angélica, a Luísa. É um tempo tão gostoso, né? A celebração do batismo, né? Vendo o reino de Deus avançando, com alegria nós celebramos ali. Também ficamos contentes porque o nosso diácono Roberto Marinho foi acometido, né, com o vírus, né, da coronavírus, e ficou muito mal. A Márcia também, sua namorada, e nós ficamos preocupados, mas graças a Deus, né, estão melhorando cada dia, e a gente percebe assim, o efeito, pelo menos, daqueles que já foram vacinados. Nós temos tido muitas infecções, né, contaminações, mas nada que leve ao agravamento da situação. Graças a Deus por isso. Percebemos que o antídoto está funcionando, né? Esperamos que todos os nossos irmãos logo estejam vacinados também. Então, isso foi o motivo da nossa alegria essa semana, mas também nós choramos essa semana, e choramos profundamente, né? Estamos enlutados, e eu quero, encerrando essa palavra e nesse culto, primeiro agradecer a pastora Eliane pela boa palavra que falou no meu coração, e a oração e nosso desejo que tenha também falado ao seu coração, uma esperança de que temos problemas, lutas, às vezes estamos por baixo, às vezes estamos por cima. O importante é a gente tem que aprender a continuar no jogo, não é? O importante também é aprender a jogar perdendo. Isso, para mim, é uma lição de vida muito importante. Aprender a jogar perdendo é continuar acreditando que você pode virar o jogo, né, que o inimigo pode ser vencido. E nesse aspecto também temos orado pelos irmãos que têm causa na justiça. Hoje eu recebi um WhatsApp, né, de alguém que clamava e pedindo orações para que tivesse iluminação de Deus para combater, né, bom combate na defesa da causa e daqueles que precisam de justiça, né? A justiça anda cambaleando assim nesses tempos, né? Não só aqui no Brasil, mas também pela face da terra. Então nós precisamos de justiça, e o Senhor Deus é o nosso marco, nosso ponto, né, de equilíbrio ali na sua lei, que não pode ser movida nem para um lado nem para o outro, não cai um tio, nem um pingo da lei do Senhor, e prevalecerá para sempre. Então eu quero orar também por aqueles que estão enlutados, por esses que têm causa na justiça, e também me alegrando, porque o reino de Deus tem progredido, nós temos tido livramentos, a providência de Deus tem nos alcançado. A graça do Senhor esteja, então, sobre você, sobre nós. Vamos orar, então, nos despedindo assim, encerrando esse momento, e agradecendo ao Senhor porque você também está conectado aqui conosco, como a pastora Eliane disse, é um motivo que nos alegra, nos incentiva a estarmos sempre aqui orando e buscando, né, a bênção e a providência de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, a vida dos irmãos da nossa comunidade. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá dias tão alegres, motivos de tanta alegria, e ver assim a tua providência, a tua salvação, e isso é um consolo, esteio para a nossa vida, para a nossa alma. Também eu peço que o Senhor possa consolar aqueles que estão enlutados, e assim na minha mente, no meu coração, principalmente, a nossa irmã Sara, a nosso irmão Maurício, Deus, só o Senhor, com o teu Santo Espírito, pode trazer o conforto, Senhor, segurar em tuas mãos a vida desses irmãos queridos que estão sofrendo, ó Deus. Faça isso, por favor, a minha oração. Também eu quero colocar diante do Senhor todas essas causas, Senhor, que os teus servos estão sofrendo injustiça, estão sendo massacrados, roubados, humilhados. Senhor, esses estão voltados para o Senhor e pedindo ajuda-nos, conforme aquele WhatsApp que eu recebi. Que a tua iluminação venha, que teu poder seja dispensado, ó Deus, que
possamos experimentar, né, o que chamam a volta por cima. Que assim seja, Deus. Ouça a nossa oração. Foi o pedido logo na abertura do culto. Que o Senhor ouvisse as orações que saíssem aqui dessa sala de transmissão, desse lugar de culto, em Teu nome, Jesus Cristo. Ouça a nossa oração, pois a fazemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos queridos, tenham a paz do Senhor, uma noite restauradora de bom sono e até o nosso próximo encontro aqui nesse mesmo canal de internet. Toda quarta-feira, você é nosso convidado, estamos aqui orando, agradecendo e intercedendo, né? Posição de intercessor, firmes aqui na torre de vigília, abençoando a muitos, buscando a salvação e a libertação para a honra e glória do nosso Deus. Até o nosso próximo encontro. A paz.